Salve corredores, está começando para você que assiste pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais um tênis que a gente entrega para você de bandeja, afinal de contas hoje é sexta-feira, dia de você conhecer mais um parceiro de corrida. E hoje, especialmente, nós vamos mostrar para você um tênis específico para o seu treino de qualidade. O que isso quer dizer? Se você está fazendo aquele treino intervalado, que você está buscando diminuir um pouco o seu tempo, fazer paces um pouco mais rápidos do que você está acostumado, aquele tênis para ser o seu segundo tênis das suas rodagens, seu calçado para o dia que você vai dar um pouco mais na sua corrida. Hoje eu vou te apresentar um tênis com essas características, que serve para ser o seu tênis do dia da pancada, do intervalado, do tiro. Hoje eu vou apresentar para você o Lunar Tempo da Nike. É um tênis novo que a Nike coloca no mercado com valor muito mais acessível do que a maioria dos calçados que a Nike tem e que investe novamente num mesh, em vez de trilhar o caminho que a Nike já trilhava há algum tempo do Nietzsche, certo? Então, se você está afim de um tênis para intervalado, não saia daí que a partir de agora eu apresento para você tudo sobre o Lunar Tempo da Nike. Bom, gente, como eu falei para vocês, a Nike volta a investir num mesh. Não é um mesh tradicional, é o que a Nike chama de Fly Mesh. É um mesh, eu já vou mostrar de pertinho para vocês, e isso muda tudo em relação a esse calçado. Por quê? Porque a Nike já vem numa tendência de alguns anos aí de trabalhar o Nietzsche como material principal. A Nike continua trabalhando o Nietzsche, principalmente nos calçados que tem um valor agregado um pouquinho maior. Agora, esse calçado aqui, o Lunar Tempo, é uma novidade. Ele chega no mercado para substituir o Lunar Racer, que era um tênis de performance, um dos tênis queridinhos aí dos corredores de elite, dos corredores patrocinados pela Nike, mas o Lunar Tempo entra numa faixa de preço um pouquinho mais acessível do que o Lunar Racer entrava quando era produzido pela Nike. Certo? Vamos mostrar esse tênis de perto? Vamos lá. Bom, a partir de hoje vocês estão tendo imagens aproximadas da Garmin Virbe Elite, que é a nova parceira do programa Fôlego. Todos os programas que o Fôlego grava a partir de agora são com a Garmin Virbe, a Elite, essa câmera bonitinha que você está vendo aqui, e ela que vai te dar o close em todos os calçados que passam pelo Testamos. Então vamos lá, Garmin Virbe te mostrando de perto o Lunar Tempo. Se você pode ver, esse aqui é um modelo que a Nike me mandou e era um protótipo ainda. Vou mostrar até aqui também para vocês verem, ele era um protótipo, tanto que ele não está escrito Lunar Tempo, ele está escrito Lunar Trainer. Bom, depois ele acabou se virando Lunar Tempo, mas como esse tênis já tinha sido enviado para o teste, para o Fôlego, eu tenho um protótipo na mão e vou continuar com ele porque afinal de contas deve ser um dos poucos existentes com o nome antes dele ser oficialmente batizado. Bom, vamos ao que interessa. De perto você pode ver que ele é um mesh, que tem aberturas irregulares, algumas aberturas maiores, outras menores, principalmente na parte da frente. Mas, invariavelmente, o que é muito bacana desse tênis, ele tem aberturas em toda a extensão do cabedal. É um cabedal super respirável, é um cabedal que tem muito pouca superposição de tecido, principalmente do arco do pé para frente. E também não tem nenhum tipo de peça plástica na parte lateral para dar mais suporte, nem na parte interna. A única peça plástica que ele tem, que na verdade eu não consigo nem te dizer se é um plástico ou não, porque de alguma maneira ele é um pouco flexível, não me parece ser um plástico, mas me parece um material um pouco mais rígido que fica aqui no contraforte. Ou seja, esse calçado ele te dá leveza e ele te dá rapidez na tua corrida, mas ele te dá muito menos suporte, te dá muito menos direcionamento de passada. Nós vamos falar sobre isso nos pontos positivos e negativos, do ponto de vista de regularidade de passada e quão regular tem que ser a sua passada para poder correr com o Lunar Tempo. Mas vamos voltar ao que interessa, o cabedal. O release do produto fala que a Nike investe num mesh novamente. Por quê? Porque o Lunar Racer, que era o modelo que trabalhava com essa fatia de corredores que querem um treino intervalado, um treino mais rápido, ele era de Nietzsche. E o Nietzsche, com o passar do tempo, ele tende a ficar mais maleável, um pouquinho mais flácido. Investir num mesh mostra a preocupação da Nike com a estrutura, com o suporte do calçado. Eu corri com o Lunar Racer, tive um Lunar Racer, comprei em 2012, corri 3, 4 vezes com ele e não consegui usar mais. Por quê? Porque ele tem muito pouco suporte. E para quem tem a pisada com irregularidades, que é o meu caso, que tem uma pisada pronada, o tênis entrava
toda vez que eu fazia a transição da passada, o meu tornozelo entrava e eu não conseguia dar sustentação na minha passada. Bom, o investimento da Nike no Lunar Tempo é justamente para prover o calçado de uma estrutura um pouquinho mais rígida no mesh. O mesh é dá um pouquinho mais de suporte para a tua passada, mas não é nada muito diferente do que o Racer te oferecia. Continua sendo um calçado super maleável. Se você olhar de perto, eu vou mostrar de novo na Virb, você vai ver que ele já está ligeiramente amarrotado e ele foi usado em 2 treinos. Então, 2 treinos para transformar o tênis num cabedal assim, até ligeiramente amassado, ele tem que ser realmente muito fino e muito frágil. E é o caso do Lunar Tempo. Esse cabedal ele foi aperfeiçoado pela equipe de corrida NBRO de Copenhagen, que é uma equipe patrocinada pela Nike, lá na Dinamarca, e é super bacana. O pessoal de alta performance, eles usavam o Racer, o Lunar Racer, e falavam o que achavam negativos e pediam os implementos. E a Nike entregou de presente para eles esses implementos através do Lunar Tempo. Bom, nós estamos falando de um calçado que tem 196 gramas no masculino, que é esse aqui, modelo 42, 196 gramas, ou seja, abaixo de 200 gramas, super performance, super dia de prova, super rodagens de qualidade intervalada, 8 mm de drop, que é um drop que também corrobora com essa intenção da Nike em prover um calçado para dia de prova, para dia de competição. E nós estamos falando de um tênis de R$349. É um calçado que não tem a intenção de durar muito no teu pé e nem tem estrutura para isso. Nós estamos falando de um tênis que vai durar aí no máximo 400 km. Eu chutaria até menos, 350 400 km no seu pé. Até porque você vai usar ele nos dias de intensidade, então ele não podia custar 600, 690 reais como os grandes lançamentos, principalmente da Nike e das grandes marcas do mercado. Quando eu comprei o Lunar Racer em 2012, eu comprei na Maratona de Chicago, em 2012. Eu comprei esse tênis lá por $130. Aqui no Brasil ele valia R$690. E era um tênis que, obviamente, não duraria mais do que 400 km. E isso era um ponto negativo do calçado. Por quê? Porque você tem um tênis que você investe muito dinheiro e que não vai te prover uma corrida muito longa, não vai ser teu parceiro durante muito tempo. E o que o Lunar Tempo propõe é um pouquinho mais de suporte, um pouquinho mais de durabilidade, apesar de não ser nada demais, mas te propõe um calçado que custa metade daquele preço. E isso é muito bacana, certo? Então vamos aos pontos negativos e positivos do Lunar Tempo da Nike. Bom, primeiro ponto positivo, eu sempre falo porque eu acho toda a plataforma Lunarlon muito bacana. O que o Lunar Tempo propõe em cima da plataforma Lunarlon é ser uma pluma no teu pé. Se você não gosta da plataforma Lunarlon, esquece. Se você já testou a plataforma Lunarlon e você sentiu que o teu pé vai um pouco para fora, vai um pouco para dentro, esquece. Esse calçado é um calçado para quem tem pisada regular. E eu, como pronador, senti meu pé, muitas vezes, o tornozelo fazer a entrada, fazer aquela cavada interna, e que é típico de calçados que não te dão sustentação, não te dão suporte. Mas esse tênis é um tênis para quem tem pisada regular e para quem quer tirar o pica-pau do toco. Essa é a verdade. É um tênis para quem está correndo em alta performance. E, nesse caso, normalmente, essas pessoas que correm em alta performance, correm com BPM mais rápido e correm pisando com meio pé para frente. Não é um calçado específico para corredores de meio pé, não, mas é um calçado específico para quem corre em alta performance, em alta velocidade. Os 8 mm de drop e o peso de 190 gramas fecham o pacote de tênis de performance. Então, se o teu caso não é ter um segundo calçado para o seu dia de prova, ou então, se você está procurando um tênis para as suas rodagens intermediárias, eu já te falo de já que talvez valha a pena você procurar um outro parceiro. Esse é o tênis de performance, é um tênis com pouco suporte e que vai te dar o dia de prova mais leve, mas em compensação ele te dá muito menos estrutura para conter as irregularidades da sua passada. Ponto positivo desse tênis, respiração. O mesh, apesar de não ser o ponto forte da Nike nos últimos anos, a Nike não tem investido em meshes nos últimos anos e tem investido muito mais no knit, eles capricham nesse mesh e esse mesh é fantástico do ponto de vista de respiração. Um outro ponto positivo é fazer com que o mesh, mesmo tendo muito pouca superposição de tecido, seja um mesh extremamente leve, ele consiga trabalhar
com o Dynamic Firewire, que é o sistema de amarração que a Nike coloca nos seus tênis já há algum tempo e que, no meu ponto de vista, ajuda demais a manter o tênis colado no pé, a te dar uma sensação de amarração super bacana. Esse talvez seja o grande ponto positivo. E o terceiro ponto positivo desse calçado é o preço. Você ter um calçado com a tecnologia Lunarlon leve para o seu dia de performance e que seja um calçado de ponta que corredores de elite podem usar e que buscam usar e que seja da Nike pelo valor de R$ 349 é um ponto positivo e a gente tem que ressaltar, certo? Gente, esse foi o Lunar Tempo da Nike. Um calçado de alta performance para você que está buscando diminuir seus ritmos, fazer os intervalados bacanas, mas que não permite que sua pisada seja irregular demais, nem muito pronador, nem muito espinador. É um tênis para quem tem pisada regular e quer ir com tudo no intervalado. Ok? Sexta-feira que vem tem mais. Obrigado pela sua parceria. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau. Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail, ou então cadastra o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se que toda semana, na segunda-feira tem um episódio novo do programa e na sexta-feira tem um Testamos. Toda semana um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para corrida e fique sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você, certo? Valeu, grande abraço e tchau!